Olá, tudo bem com você? Vamos continuar falando sobre as 5 emoções básicas do ser humano? Nós já falamos até aqui sobre a raiva e sobre o medo. E hoje nós vamos falar sobre a tristeza. Quais situações em que você se sente triste? O que você faz quando você está triste? Como você lida com a sua tristeza? Qual o seu grau de recuperação de momentos tristes? O que é a tristeza? A tristeza ela é causada toda vez que nós temos o sentimento de perda, toda vez que nós sentimos que nós perdemos algo. Pode ser que você até pense que você sentiu triste em situações em que não precisava, que você teve o sentimento de perda, mas se você for pensar bem, você nem estava perdendo algo tão relevante. Mas é assim, as nossas emoções, elas vêm primeiro do que o significado que nós damos a ela. Lembra a diferença entre emoção e sentimento? Toda vez que você sente que você perdeu algo, você tem uma emoção de tristeza. E aí você tem duas reações, ou de paralisação ou de superação diante daquela tristeza, depois de dado o tempo de senti-la. Então, todos nós nos sentimos tristes em alguns momentos. Tem pessoas que se recuperam mais rápido que as outras, né? Essa capacidade de recuperação. E tem coisa que nos dão mais tristeza do que outras coisas na nossa vida, do que outras situações, do que outras perdas. Mas toda vez que nós sentirmos que nós vamos que perdemos algo, nós vamos nos sentir tristes. Todos nós sentimos isso em vários momentos da vida e em intensidades diferentes. Por isso é importante a gente respeitar a tristeza do outro. É muito impactante isso. Quando eu falo sobre isso, vem memórias na minha cabeça. Vou contar para vocês uma coisa, por exemplo, eu já passei, nós, né, já passamos pela perda de um bebê ainda grávida. E a minha tristeza foi muito grande, foi uma dor muito grande para mim. E para muitas pessoas aquilo não era. Por quê? A tristeza sou eu que sinto, a perda é minha. Para o outro, aquela perda é diferente. Então é importante a gente compreender sobre tristeza porque a gente compreende também sobre empatia, né? Quando a perda é do outro, eu tenho uma compaixão e eu posso ter uma empatia por aquela perda, mas ela não é minha. Então, eu nunca vou conseguir comparar o meu nível de tristeza com o do outro, do que de com quem está vivendo aquela perda. Mesmo que eu já tenha passado pelo mesmo processo de perda, eu sou capaz de ter a compaixão e ter a empatia, mas o nível de tristeza é só o outro que vai ser capaz de sentir. Então, refletir sobre a tristeza, aquilo que nos deixa triste e aquilo que deixa triste o outro, vai fazer a gente compreender que isso ocorre em graus diferentes, de acordo com a perda que cada um está vivendo e o que aquilo significa para ele. Nesse momento de pandemia, temos muitas pessoas tristes. E às vezes essa é uma tristeza em que você não consegue superar sozinho. E se você precisar de ajuda, tudo bem. Todos nós precisamos de ajuda em algum momento. Nós viemos aqui para isso, para nos ajudar, né? Senão nós estaríamos aqui nesse mundo sozinhos. Então, se você precisa de ajuda nesse momento de tristeza, não hesite em procurar ajudas profissionais, profissionais que sabem lidar com a tristeza, com a dor, né? Em um nível mais alto, em um nível em que está doendo mais em você do que você é capaz de superar sozinho. O importante é você entender e aceitar que você está sentindo tristeza e tudo bem. Todos nós vamos passar por momentos em que vamos sentir tristes. O importante é que nós encontramos formas de superar essa tristeza, né? Como você está encontrando formas de superar a sua tristeza? E quem você está ajudando nesse processo de superar essa tristeza? Para quem você está dando a mão para viver esse processo de sair dessa paralisação para um momento de superação? Talvez tenha alguém ao seu lado, próximo de você, que você possa dar a mão nesse momento. Então, quando você se sentir triste,
Lembre-se que tantos de nós, todos nós nos sentimos tristes em algum momento. E só você é capaz de viver a sua tristeza. Sinta a sua tristeza, mas pense que você sempre tem que encontrar uma forma, né? Um recurso, e quando você não encontrar sozinho, uma ajuda para superá-la. Essa capacidade de superação também está dentro de você. Parece ruim a gente falar sobre tristeza, mas são uma das 5 emoções que nós sentimos, básicas, das 5 emoções básicas que todos nós sentimos. E falar sobre ela, dá para ela nome, dá para ela cor, dá às vezes para ela cheiro, às vezes dá reação corporal. E falar sobre tristeza ajuda a encará-la e a entendê-la. E quando a gente é capaz disso, também aumenta a nossa capacidade de superá-la. E eu desejo realmente que você supere todos os momentos de tristeza que a vida lhe trouxer. Sinta, mas supere e aprenda com eles.